Muito bom dia, 8h05, 8h05. Na manhã dessa quinta-feira você está com o primeiro jornal na Tirol FM. A Universo Infantil preparou descontos imperdíveis na linha de enxoval, kit berço e cobertores e diversas outras peças com 50% de desconto. Universo Infantil Languiru, ao lado da loja Márcia. Conosco também Dália Alimentos, há 70 anos produzindo alimentos de qualidade. Dália Alimentos, sempre à frente, sempre em frente. E conosco também Colégio Teutônia, 65 anos, somos todos CT, inspirados em você. Pois bem, gente, recebemos essa semana não, né? Hoje, quinta-feira, em nossos estúdios, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, Eliane Brackman, para falar sobre uma semana de muita comemoração, né, Eliane? Tivemos Colônia Motorista, tivemos o dia do vô e da vovó também ontem, né? Isso, é verdade. Enfim, ou seja, mas é claro que a gente vai remeter primeiro às atividades que foram desenvolvidas aqui em Teutônia no dia do Colônia Motorista, né, Eliane? Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. É uma satisfação estar aqui para passar as informações. Como tu já falaste, está sendo uma semana de muitas atividades, né? A semana do colono, que claro, nós temos cada 2 anos uma confraternização maior, né? Onde a gente já denominou a festa da rua do sindicato, né? Mas esse ano então não foi realizado, e vamos ver para o ano que vem se é possível. Mas nós não deixamos em branco a data 25 de julho, até porque esse ano nós temos a comemorar, mas temos também muitas incertezas e muitas inseguranças nesse momento, né? Aí eu falo, claro, da conjuntura política, econômica, né? Tudo aquilo das reformas que estão aqui, algumas já foram consolidadas, outras ainda estão em debate, que é a questão da Previdência. Mas assim, voltando ao assunto, então, nós tivemos um evento muito interessante, onde grande número de agricultores participaram, em torno de 100 agricultores, onde nós debatemos as tendências da produção de alimentos, tanto no momento como também no futuro. Então, nós temos hoje a realidade que Teutônia está crescendo em número de consumidores, o mundo e o país com certeza também. E o Brasil, claro, é um grande potencial hoje de produção de alimentos, não só interno, mas também externo. Então, nós sabemos que os nossos agricultores, em parte, hoje já até exportam, né? Como é o caso do frango, do suíno, mas nós não conseguimos abastecer o nosso consumidor local e regional. Esse é um problema, presidente. Eu comentava com o Gilson Roman, algumas semanas atrás, secretário da Agricultura de Teutônia, e ele buscando, inclusive, alguns amparos legais para que nós pudéssemos ter um selo de produtos que me parece que os produtos coloniais podem ser vendidos só dentro de um perímetro, né? Sim. Dentro da cidade. Algumas alternativas para isso. Nós temos uma legislação que favorece que esses agricultores possam comercializar o que eles de fato estão plantando, ou a nossa legislação ainda nos deixa um pouco engessados com relação a isso? Sim, Vinícius, tudo que é produto in natura, ou seja, eu produzo, você consome, ele pode ser simplesmente comercializado direto, produtor-consumidor. Mas todo aquele produto que hoje é agregado, que passa por um processo de transformação, de industrialização, ou seja, via uma agroindústria, ela tem que ser formalizada, ela tem que estar conforme a legislação, tem que ter um sistema de inspeção, né, que hoje é o SIN, que parte para para um sistema no caso o SUSAF, né? E hoje nós temos os 3 sistemas, SIN, SISPOA e o CIF, que é em federal. Mas hoje então temos a legislação que o SUSAF poderia ser dentro do município o sistema de inspeção, e inclusive todos poderiam vender fora do município, né? Mas nós ainda falando em abastecimento local, né? Porque nós não conseguimos nem abastecer Teutônia, muito menos outros municípios, nós abrimos esse debate, né? O que é desenvolvimento rural
hoje o que é produção de alimentos, não é só leite e carnes, né, como são os modelos tradicionais nossos, integração e leite, sempre cada vez em escala maior, mas também existe potencial, existem mercados, e nós conseguimos apresentar naquele dia, eu digo, o sindicato junto com os jovens, fizemos umas pesquisas nossas, claro, não é técnica, não é uma perspectiva, uma tendência, uma previsão daquilo que nós teríamos e temos hoje em comercialização de alimentos em Teutônia apenas. Sim. Pegamos como referência mês de junho, pegamos referência 6 os maiores supermercados do município e ficamos assim espantados quanta comida in natura, que são as nossas frutas, verduras, enfim, que são comercializadas e praticamente 95% vem de outras regiões e outros municípios. Então passaria sim de 2 milhões de reais ano, que é comercializados fazendo por ano, né, em alimentos, que podia ser um mercado que poderíamos explorar, que o nosso agricultor. E hoje está até comprovado que altos investimentos, no caso de um aviário hoje, 300 ou até R$500 mil, ele hoje, com o plano safra que nós temos, com o juro de 5,5%, ele não se viabiliza. Agora, uma estufa de 15 a 20 mil reais, ela pode dar o mesmo rendimento do que um aviário de 15 mil aves, né, e não ser um investimento tão alto e também viabilizar. Claro, riscos de mercado sempre existem, frio, doenças, mas dentro da linha de carnes também, né? Então, justamente isso que eu ia lhe perguntar. Os nossos agricultores hoje teriam uma estrutura para abastecer essa rede de 6, 7 mercados que vocês pesquisaram, presidente? No momento nós não temos produção. A gente sabe que o mercado não quer um produto só durante uma semana ou um mês. Claro. Ele precisa durante o ano inteiro. Mas aí nós desafiamos, se estiverem presentes a Emater, o Poder Público, a Secretaria da Agricultura, o CAPA, nós, sindicato, qual o mecanismo que nós poderíamos usar, começar aos poucos com 10 ou 50 produtores, para pelo menos tentar. E os mercados mostram interesse, sim, porque eu acredito que vocês e o consumidor em geral, ele hoje está se tornando mais exigente e ele também quer ver a procedência do produto. O próprio responsável pela rede maior de supermercados dizia: o nosso produto vem da Ceasa, mas nós não sabemos de que região, de que produtor, né? E hoje nós temos essa preocupação também. A segurança e a soberania alimentar exige também a procedência, né? E quanto mais limpo, quanto menos agrotóxico, melhor. E as pessoas estão cada vez mais se voltando para isso, né, Eliane? Então isso nós debatemos naquele dia, as tendências, o potencial que nós teríamos como mercado de produção de alimentos. Nós fizemos também uma pesquisa, né? Os jovens fizeram isso, né? De quantas propriedades nós teríamos em 20 anos com pessoas ainda podendo produzir, ainda manter a propriedade ativa. Então, nos assusta um pouco, nós chegamos, eu não tenho os números comigo, mas em 20 anos nós não teríamos mais 50% das propriedades ativas ou produtivas, se tudo continuar como está hoje. Entre elas, a sucessão familiar é um dos grandes problemas? Então nós não fizemos, a pesquisa que nós fizemos é quantos % das 1.100 propriedades em Teutônia que tem pessoas até 42 anos. Por que 42 anos? Porque nós consideramos jovens que poderiam tranquilamente 20 ou 20 e poucos anos ainda trabalhar sem problema nenhum. A partir dali já fica um pouco mais difícil porque tem limitação. Então nós fizemos com essa percepção. Então até 42 anos nós teríamos hoje em torno de 37% das propriedades ainda ativas. Aí nós fizemos com 15 anos e assim. Mas dá para dizer que em 20 anos, 50% das propriedades, se não houverem mudanças de pessoas retomarem, né, pessoas mais jovens, eu digo, algumas propriedades no Teutônia vai mudar. E aí a gente questiona
o que vai ser das outras propriedades que não tiverem mais mão de obra familiar? Vão contratar mão de obra, vão arrendar suas terras, vão vender, a população urbana vai para o interior e encarar isso como uma oportunidade de negócio, né? Nós vamos entrar para a silvicultura, ou seja, para o reflorestamento, tanto exótico como nativo. Nós podemos entrar em outras realidades e não termos isso que nós temos hoje, né? Se nós não conseguirmos levantar políticas públicas, ter mais garantias na questão dos preços quando são comercializados, mudar a linha de modelo de produção, porque nem todos vão poder ficar na integração e no leite em escala devido às exigências que hoje nós... Exatamente. Eliane, eu acho que eu já devo ter feito essa pergunta para a senhora em algumas outras oportunidades. Mas qual é que é o carro-chefe da nossa agroindústria, dos nossos agricultores hoje em Teutônia? É a pecuária leiteira? Não. Não? Hoje, infelizmente, nós já éramos o carro-chefe da economia de Teutônia. Historicamente, é o leite, mas hoje o frango está em primeiro lugar, né? Seguido pelos suínos, e depois o leite já está hoje empatando quase com gado de corte. Então, imagina nós saindo de uma ponta, estamos hoje em terceiro lugar na economia, a questão da produção de leite. Então, nós também queremos, sim, que os nossos produtores possam, e hoje existe o programa de inclusão econômica e social da cooperativa, que eles possam evoluir ou permanecer no leite, mesmo com em escala menor, mas nós temos dificuldade isso no momento, devido às exigências hoje de qualidade, de quantidade, né? Empresas maiores hoje que vieram para o Rio Grande do Sul com grandes incentivos, inclusive públicos, estão procurando só os maiores produtores, com isso o menor está ficando excluído ou até de lado. Muito bem. Outro assunto que ele traz aqui hoje pela manhã é sobre o cadastramento de poços artesianos, Eliane. Isso não é algo recente, mas é algo que agora, sim, nos últimos meses se tornou uma exigência, é isso? Na realidade, nós confrontamos agora perante um novo, já que o novo ano agrícola já iniciou, e é nessa época que o nosso agricultor renova os custeios, renova, às vezes aposta em investimentos, apesar que o plano safra esse ano está congelado com as ações do governo já do ano passado, das PEC que eles lá criaram. Mas em relação aos poços artesianos, a realidade não só de Teutônia e Westfália é geral no estado, que nós temos associações ou sociedades de água organizados, tanto de maneira informal ou formal, né, com CNPJ e tudo, mas muitas delas não têm a outorga da água perante a Secretaria do Meio Ambiente, que nós temos direito a essa água, a esse consumo, porque hoje a água, o discurso que é um bem de todos, né? Para nós termos, então, podermos provar a procedência da água que nós usamos tanto para o consumo humano ou para a criação, frango e suínos, ou até na questão do leite, nós temos que hoje comprovar a outorga da água no projeto de custeio ou de investimento perante o Banco do Brasil. E aí começou a discussão já no ano passado, onde então o SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, propõe fazer um cadastro, né, a princípio, onde a Sociedade de Água se cadastra, que é o CIOT, onde nós, sindicato, então, entramos logo como voluntários, como facilitadores, porque essa é a nossa função, não só na questão da nota eletrônica, do PRONAF, do CAR, que nós já fizemos, mas nós temos que facilitar a vida para os nossos agricultores em relação à prestação de serviços. Isso é só associações ou agricultor que tem um poço artesiano particular também? Todos. Até aquele que tem um poço particular também precisa ter a sua outorga. Porque, como eu já falei, a água não seria um bem meu, seria da humanidade. É o que tem no nosso subsolo, então, petróleo, água, é tudo da... Isso. Nós temos, então, hoje 2 tipos de água, que é a superficial e a subterrânea, né? Que estão falando dos poços artesianos. Então, quem tem uma vertente, um açude, a Emater hoje faz esse projeto, né? E não precisa, não exige a outorga, né, com profissionais, que é diferente para os poços artesianos. O que associações de água, então, já se reuniram várias vezes. Agora, dia 4, nós vamos ter um último treinamento junto ao sindicato para formulação desse cadastro. Nós temos que fazer um cadastro com todos os dados da sociedade,
enfim, dos associados dessa sociedade. E esse cadastro me dá direito, a princípio, para para estar apto a fazer o financiamento e estar regular por um ano, até que eu faça, então, a outorga formal, que aí sim envolve custos, né? E nós já falamos com a Secretaria da Agricultura, enfim, quais a possibilidade da sociedade, do poder público entrar como colaborador, porque hoje nós também estamos fazendo a distribuição de água no meio rural, que cabe sim ao poder público, o abastecimento de água, porque hoje é lei, né, que o abastecimento de água do município, o município tem que trazer dentro de qualquer cidade. Mas no meio rural, quem faz o abastecimento de água são as sociedades. Isso. Então, nós temos que achar uma solução. O cadastro é um mero início. Depois, em 1 ano, 12 meses, teria que se formalizado. E a gente já foi ver que os custos hoje de um geólogo ou de um engenheiro de minas, que são 2 profissionais habilitados para fazer esses projetos, não é pouco, né? Então, a gente hoje tem assessorias ambientais, nós estamos vendo profissionais que, pelo número de sociedades, poderiam diminuir os valores. Taxas ou custos para fazer a outorga perante a secretaria não temos, mas temos a remuneração do profissional, temos a questão do equipamento, hidrômetro, que eles chamam para fazer a vazão, exato. A gente não domina muito esse assunto. As análises da qualidade. Então, tem uma série de fatores que tem que ser feitos para fazer a outorga da água. Perfeito. Mas a Secretaria, estiveram até presentes na última reunião do Conselho, diz que é menos burocrático fazendo via cadastro, né, para termos então prazo. 3 coisas facilitariam ou ajudariam nós tendo a outorga. A questão dos financiamentos, que hoje é uma exigência, eu tenho a outorga da água. A questão da regulamentação, hoje nós temos poços, então, né, que não têm outorga, não estão regulares. Onde, inclusive, né, em outros municípios já aconteceu denúncia, e aqui eu acredito que não vai ter. É questionável, então. E também, hoje nós temos poços que estão pagando o índice de ICM comercial para a energia que bomba aquela água, né? E nós tendo a outorga, provando que somos todos agricultores, 80% são agricultores ligados a esse poço, nós poderíamos diminuir a nossa taxa de ICMS da energia elétrica para 12%, que é a taxa rural. Então, são 3 elementos que facilitariam tendo a outorga. Mas eu quero deixar bem claro que o sindicato está só propondo essa discussão, porque hoje é uma exigência, está se apresentando como facilitador, mas a decisão tem que ser das sociedades de água. Então, nós não queremos criar nenhum conflito dentro de uma sociedade, mas é isso hoje, as exigências que nós são apresentadas, né? Por isso, nós seremos facilitador, nós teremos uma pessoa que poderá fazer isso, como também esse cadastro está disponível no site do SEMA, uma pessoa que lida com isso pode fazer mesmo o cadastro na sua comunidade ou no seu próprio poço particular, e também buscar ajuda na Emater ou na própria secretaria. Nós estamos se envolvendo porque é o nosso público que está ligado a isso. Sem dúvida, muito bem. Presidente Lele Bracman, do STR de Teutônia e Westfália, 15 dias atrás, tivemos o seu Neuri Abel, do Sicredi, falando sobre o Plano Safra, né? E ele está em andamento, ele foi lançado e tivemos alguma alteração, mas que repercutiu um pouco mais para o Plano Safra 2017-2018, presidente? Bem, aquilo que eu falei no início, né? Para nós, sindicatos, foi uma frustração, né? Com todo o discurso que o governo tem hoje, que temos queda de inflação, que temos queda no juro, o Plano Safra veio congelado, ou seja, igual como o Plano Safra 2016-2017. Então, o Plano Safra 2017 e 2018 ficou igual, praticamente, com algumas alterações de prazo ou modalidades, né? Mas, assim, ficou em 30 bilhões de reais, que nós tínhamos também
falando agora da agricultura familiar, claro, dentro da linha do Pronaf, em 30 bilhões de reais, os juros ficaram iguais, com tudo aquilo que eu relatei. Nós, pela primeira vez na história do Pronaf, o agricultor, porque o juro médio do Plano Safra é 5, aliás, o máximo é 5,5%, então se a inflação está 3,5%, 4,5%, como eles dizem, nós estamos pagando além da inflação. Isso nunca aconteceu na história do Pronaf. Nós sempre pagávamos menos que a inflação. Ano passado, se a inflação era 8,5% ou 7,5%, nós pagávamos 5,5%. Enfim, mas esse ano, então, se a inflação realmente é essa, então nós estamos pagando a mais, porque o juro ficou 5,5%. Nós não concordamos com isso, né? O movimento sindical não aceita. Claro que é um bom recurso, tanto Sicredi como o Banco do Brasil estão com os recursos lá, mas nós pedimos cautela ao nosso produtor, principalmente na linha de investimento, 5,5%, depende do projeto, não se viabiliza. Presidente, hoje. Uma pergunta que me ocorreu agora. O Plano Safra é feito a partir de quem? Das instituições financeiras, do Ministério da Agricultura, ou com apoio e com a ouvidoria dos sindicatos? Quem é que determina de fato hoje o Plano Safra de cada metade de ano, porque é 2016, 2017, 2017, 2018. Muito bem lembrado, Vinícius. Né? Então você se lembra que em outros anos nós falávamos do Grito da Terra Brasil. Grito da Terra Brasil. O Grito da Terra Brasil esse ano não vai se realizar porque nós não temos clima para pisar em Brasília. Ou seja, nós não teríamos até... nós não seríamos sabedores em que ministério entrar, porque hoje quem domina tudo é o Ministério da Fazenda. O seu Meirelles está com a caneta na mão. Então nós tínhamos um grande ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde nós entregávamos a nossa pauta, os nossos interesses, os nossos novos projetos. Nós tínhamos a oportunidade, eu já estive presente muitas vezes, sentar na mesa com o ministro e dizer, olha, para o Sul, isso nós precisamos. A região Sul era tomadora de praticamente 1/3, ou até chegarmos à metade de todo o recurso do Pronaf, porque aqui o povo quer investir, quer empreender. Então nós sentávamos na mesa e muitas vezes tivemos a sorte de ter sempre como negociar com o gaúcho. Sim. Foi com o Pepe Vargas, foi com o outro ministro, que não me lembro agora o nome, mas foram gaúchos. E nós diziam, vocês estão nos deixando louco porque vocês gaúchos querem tudo, né? Então nós tínhamos essa facilidade. Tínhamos o MDA, né? Tínhamos, claro, essa oportunidade de juntar MDA junto com a Fazenda, né? Nós conseguíamos entregar a pauta tanto para o Ministério como inclusive para o Presidente da República, e esse ano foi suspenso tudo porque o clima é outro lá, é cada um querendo salvar a sua pele, não é isso, Vinícius? Né? Então eu acho que muito pouco se debate sobre Plano Safra, sobre crédito fundiário, sobre compra ou venda de terras para estrangeiros. Eu acho que é mais interessante do que discutir as nossas questões internas. Então, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de entregar pautas para o governo, porque eles têm outros interesses hoje. E com isso, claro, a definição foi o congelamento. Aquilo que nós tínhamos no passado, nós vamos dar e que eles se satisfaçam com isso. E daí o nosso presidente vai dizer depois que a população vai entender tudo isso, né, presidente? Que nós estamos consertando o país. Estamos consertando o país, entendendo o aumento de imposto, entendendo o congelamento para a segurança, educação, agricultura, enfim. Isso seria uma boa pauta para o próximo programa, porque nós já estamos com o nosso horário. Porque dinheiro nós estamos vendo que tem. Exatamente. Né? Tem para negociar voto, tem para negociar verbas, enfim. Tem para emenda parlamentar. Governo, eu quero só repetir para finalizar, tanto local como estadual e como da União, que não investe no setor primário, que não entende que hoje até seria pior a situação se a agricultura não estivesse segurando, não tem futuro. Então a gente sabe que tudo depende do setor primário. Não é só o alimento, é os empregos, é a renda, e infelizmente nem todos os governos entendem isso. Eliane, bom dia para a senhora, tudo de bom. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Ok, 8 horas.